Aqui é o Mestre Neri e vou analisar com vocês hoje o jogo número 2 da final do Campeonato Brasileiro Feminino entre a Juliana Teral e a Júlia Alboredo. Então esse jogo 2 foi um jogo muito interessante. Então não deixe de deixar sua curtida, seu comentário, se inscreva no canal e vamos às análises. Então, Juliana de Brancas iniciou aí com E4, C5, cavalo F3, D6, estamos numa siciliana e ela jogou aí bispo B5. É interessante esse bispo B5, pois a Juliana é conhecida por jogar muitas vezes aí no seu repertório a variante com C3, né? A variante Alapim, e ela joga aqui o bispo B5, que é respondido com o cavalo D7, roque A6, bispo D3, que inicialmente parece ser estranho, mas o bispo D3 ela simplesmente está levando para uma posição de Alapim. Novamente vamos cair numa posição de Alapim, contudo numa ordem de lance diferente. Ela levou por transposição. Às vezes a ideia de jogar a variante com bispo B5 e voltar aqui, que após cavalo de FG6, torre 1, B5, C3, nós estamos agora na ideia típica da Alapim, voltando o bispo para C2 e querendo jogar um futuro D4. Então, basicamente ela está jogando a mesma posição que ela é habituada, porém ela inverteu as ordens de lance. E com isso, ela evitou alguma preparação aqui por parte da Alboredo. Eu achei bem interessante essa ordem de lance. Eu não analisei tão profundamente o repertório das duas, mas eu já conheço, eu sei que a Teral jogava a Alapim. Então, eu gostei muito dessa forma que ela entrou na Alapim. E aqui eu estou jogando posições que eu estou habituado. Basicamente, a ideia é essa. Então, após C3, a Alboredo jogou C4, respondeu com bispo C2, bispo B7, B3, G6. O bispo preto não sai mais por aqui, então vamos pôr na diagonal, vamos agir. O B3 aqui, a ideia é quebrar agora essa forte cadeia de peões da ala da dama aqui das pretas. Após G6, a Teral jogou G6, ela jogou dama E2. Aqui nós tínhamos já uma curiosa variante, a favor do branco. Eu acredito que após esse B3, o mais que o preto não queira, mas ele deveria ter trocado. Ele poderia ter trocado a toma e aí sim jogar o seu G6. Porque G6 pode não ter sido tão interessante? Acredito que criou um possível alvo, que as brancas poderiam seguir com B por C4, B por C4. Cavalo A3 já fez uma ameaça direta no peão, tem que defender. Vamos defender com torre C8. E aí torre C1, B1, para ganhar um lance em cima do bispo solto. Bispo A8, defendendo o bispo. Dama E2, pondo o segundo ataque no peão. O peão está caindo. Dama C7 para defender o peão. E aqui um torre B4. Ainda há defesa aqui para as pretas. Tem umas formas de defender. Mas acredito que essa forma que o branco jogou, pressionando esse alvo, pressionando esse peão, no mínimo era interessante. No mínimo é interessante. No fundo, ela vai fugir do grande plano da Alapim. Nós temos o plano da Alapim, que é preparar um futuro D4, Tem a ideia da abertura. Mas aqui era um momento que talvez essa quebra desse objetivo de levar para a posição conhecida poderia ter sido benéfica. Eu acho que teria sido bem interessante ter entrado numa possível variante dessa, tentando explorar o peão. Acredito que teria sido bem vantajoso aí ao jogador das brancas. Então, não foi jogado isso aqui é uma breve análise. Foi jogado o movimento G6 dama E2, continuou com torre C8, aí jogou cavalo A3, dama C7, torre B1,
E acredito que está caindo próximo à variante que a gente conversou. Acho que agora, após o torre B1, o branco está ameaçando tomar o peão de C4. B toma e cavalo toma E4, caindo o bispo lá embaixo. Né? Então vai ganhar um peão aqui nessa brincadeira. Vamos fazer um exemplo. Não foi jogado esse, mas vamos jogar bispo G7, ajudando aí no desenvolvimento, protegendo o rei. Poderia seguir com o peão toma e cavalo toma. Não que seja das melhores variantes, mas seria uma forma. Né? Que após dama toma dama, o branco pode aqui seguir tanto com a troca de damas, que é uma hipótese, torre toma e torre para o B7. Acredito que aqui o branco ficou com o peão a mais e eu não vejo um grande contra-ataque, uma compensação por esse peão perdido. Então, para evitar uma variante como essa, então as pretas aqui jogaram C toma B3. A para o B3, bispo B7, bispo B2, necessário para proteger o peão de C3. Se eu jogar D4 diretamente, o peão de C3 cai, então não posso. Bispo B2, reforça a defesa. Roque. E enfim D4. Nesse momento, acredito que a branca atingiu o seu objetivo da abertura. Levou para posições semelhantes da Lapin. Ficou aquele peão E4, D4, aqui aquele centro de peões, bem clássico aqui da Lapin. A posição bem equilibrada, não tem nada demais aqui na posição. Mas comentando mais essa luta na abertura que nós tivemos. Aqui as pretas seguiu com o cavalo H5. Foi muito interessante esse cavalo H5, porque o cavalo mira o ponto F4 e o bispo ganha pressão. Né? Ao mesmo tempo, a Júlia Boreda aqui mostrando aqui força de ataque, né? Indo para cima, tentando buscar o ponto, tentando tirar a desvantagem aí da primeira rodada. Aqui a Juliana jogou dama E3 para bloquear o cavalo F4. E a Júlia jogou o interessante E5. Movimento muito legal, que apesar de dar aquele bloqueio no bispo, está ameaçando coisas aqui no centro, bem chatas. Caso as brancas avançassem aqui com D5, aí o preto ganha aqui uma possibilidade de jogar estilo mente do rei, jogar com F5, F4 e criar problemas aqui na ala do rei da branca. Fora também que o cavalo tem pontos, tem a casa C5. Seria uma posição bem rica aqui para as pretas. Então não foi jogado isso. Foi jogado um dama D2. Confesso que eu não entendi esse dama D2. Não entendi muito bem o motivo dele. Que foi respondido com cavalo B6. Esse cavalo B6, logicamente, para o cavalo trabalhar aqui nas casas chaves, né, D5, C4, A4, trabalhar aqui nesses pontos e também permitir, né, a passagem da dama. Né? A dama também que quer lutar aí por outras casas, outros campos. Né? Que o peão de E5 foi muito interessante e é um apoio para o cavalo. Esse cavalo aí vai ser uma peça muito poderosa. A Juliana, no caso, jogou aqui como se deve jogar. O plano preto está ficando claro que as brancas vão levar um ataque aqui na ala do rei. Então as brancas não podem ficar assistindo esse ataque e já buscaram maneiras de contra-atacar aqui na ala da dama, jogando um C4. Movimento bem forte, após C4, B para C4, B para C4 e a Júlia respondeu com o cavalo F4. Caso acontecesse aqui cavalo toma C4, já seria muito perigoso essa variante, pois após um cavalo toma C4, teríamos na posição cavalo toma cavalo, dama toma cavalo. E aqui as brancas poderiam jogar alguma coisa com bispo D3. E querendo ou não, facilitou um pouco a saída das peças brancas aqui. Então não acho que seria tão benéfico o ganho desse peão. O peão de A6 rapidamente poderia cair. Se jogasse um dama A2, o peão já está caindo aqui no próximo. Então não seria um lance tão benéfico ganhar esse peão de C4. Acho que cavalo F4 aqui jogado foi um lance interessante, né? Interessante. Porém aqui a lateral exclamou, né? Quando jogou cavalo F4,
ela na hora abriu o centro, né? Ela jogou um C5 fortíssimo. E após C5, nós temos aí o normal, que seria tomar, né? Se tomar de D, a branca aqui conseguiria expulsar esse poderoso cavalo, né? Com o movimento D por E5, e o cavalo perdeu seu apoio, perdeu sua base, né? Aqui a dama já está fazendo uma pressão grande no cavalo e o cavalo perdeu a base. Então seria difícil aqui essa posição para as pretas. E a Júlia Alboredo achou uma interessante defesa. Dama D7, né? Interessantíssimo esse Dama D7. Eu posso dizer até uma exclamação, que a ideia do Dama D7 é passar a dama para ameaçar mate mesmo, no mínimo aqui achar um perpétuo na posição. Vejamos o que aconteceria se fosse capturado o cavalo, fosse aceito o sacrifício. Aqui as pretas jogariam Dama G4, ameaçou imediatamente mate. G3, vamos usar inicialmente essa defesa com G3. Cavalo H3, cheque única, Rei G2, e já teria um cheque perpétuo na posição. Teria que jogar Rei G2 aqui, essa variante, porque senão as brancas estão perdidas. Vamos a outras variantes. Ó. Dama G4, G3, cheque. E de vez de jogar o nosso Rei G2, que é o único, a gente joga RH1. Leva mate em 1. Então não poderia. Cheque mate. Né? Se jogar o rei para F1, basicamente as pretas recuperam o cavalo sacrificado com juros. Né? O rei branco agora está levando uma imensa pressão. Ou seja, Dama D7 foi muito legal. Fortíssimo lance. E respondido à altura. Quando a Júlia jogou Dama D7, a lateral aqui analisou muito bem a posição e jogou um interessantíssimo Bispo C1. Esse lance é muito interessante porque continua a ameaça no cavalo. Tem um bispo aqui também junto ali com a ameaça do cavalo. E após o Dama G4, a lateral respondeu aqui, até de forma rápida, com o cavalo H4. Defesas aqui de alto nível, né? Esse cavalo H4 é muito bom, porque não preciso debilitar o rei. E após o movimento dama toma cavalo, segue torre toma B6, recuperando a peça sacrificada. O cavalo que caiu foi recuperado e não precisou debilitar muito o rei. Isso que foi fantástico, né? Então eu gostei muito, tanto do ataque da Alboredo aqui, quanto da defesa lateral. Foi muito legal. Jogou bispo H6 na linha da dama, dama D1. E também para o bispo C1, que foi um lance de defesa bem legal, ter a possibilidade de eliminar a peça atacante adversária. Porque, querendo ou não, o cavalo aqui é uma peça muito desagradável na posição. Então, após dama D1, tem que defender aquela peça que está caindo lá, o bispo. Jogou um bispo C6. Tentou defender o bispo e tentou defender a queda, né, dos peões centrais aqui. Tentou amenizar esse problema. E aí as brancas responderam com bispo por F4 e por F4 para esse peão criar futuros problemas na posição do rei. E aí seguiu então D5. O bispo branco está ameaçado e está ficando sem possibilidades. Esse momento aqui a branca tem vantagem e é uma posição muito difícil para as pretas. É difícil decidir o que tem que fazer. A Alboredo jogou um bispo D7. E aqui a lateral já tinha uma maneira bem simples de ganhar a peça, que era jogar C6. O bispo completamente só tem a casa E8. Se jogar bispo G4, levava um F3. E o bispo caiu, né, com queda do bispo. Então, uma posição complexa aqui, achar uma defesa mais eficiente. Mas a lateral jogou um lance que é muito bom também, que foi torre por D6. A ideia desse lance é que após torre por D6, o bispo está ameaçado e o branco vai ficar com dois peões poderosíssimos passados no centro. Isso é uma grande vantagem. Então foi um excelente plano, apesar de não ter sido o C6 ali, que digamos que é o lance da máquina. Esse aqui é um lance humano, para mim, de um grande poder. Gostei muito desse torre por D6. Seguiu o bispo G4. F3 atacou o bispo
E aqui o Arboleda teve sua, digamos, sua última chance da partida, né? A última chance de igualar ou mesmo ter uma possível chance de vitória na partida. Após esse F3, ela que infelizmente jogou bispo H5. Afinal, seu bispo não tem casa e a gente não quer perder material. Então ela tentou defender o seu material. Porém, aqui era necessário, né, abandonar o bispo, exatamente devido a ter esses fortíssimos peões passados, né, e ter jogado aqui o movimento torre toma C5, exclama. Esse lance é muito poderoso. As pretas capturam um peão, sacrificam o seu bispo, mas após o sacrifício do bispo, as pretas ganham a opção F3. F3 aí muito forte. E o detalhe desse F3, né, que eu vou pôr uma exclamação para esse lance, é que esse lance abre linhas para o bispo. Ele ameaça temas em F4. Ele ameaça um F2 cheque e ganha na torre. É um lance muito ameaçador. Não posso realizar a dama por F3, que cai a torre. E aí vai levar inclusive mate rapidamente, né? Acaba a partida imediatamente. Então seria um erro bizonho, né? Tomar isso de dama. Mas só para vocês verem um pouco aí desse fogo, né? Que as pretas colocaram na posição. Então após F3, se tomar de G, vamos tomar G, toma F3, segue bispo F4. Está caindo a torre, está tendo ameaças aqui. Eu posso dizer que é completamente mate. Lógico que o rei pode ir para F1, né, após dama H2. Mas, ou seja, ameaças extremamente desagradáveis na posição. Então, o sacrifício daquele bispo em G4 deu muito contra-ataque. E se o branco tentasse aqui o G3, que seria o último recurso, ele levava aqui um prêmio de beleza com F2, cheque. Esse cheque tem que ser aceito, porque ele está ganhando a torre no próximo. Rei toma e dama toma H2. Posição complicadíssima aqui do branco. Ou seja, eu acredito que teria chances, né? É jogável a posição ainda após torre toma C5. Movimento muito difícil também de ver, né? Não é fácil entregar material, nunca é tão fácil. E aí a Arboleda acabou jogando o bispo H5 e eu acho que após o bispo H5 ficou muito complicado, porque apesar do material na questão peças está igual, as brancas têm aqui peões centrais poderosíssimos, 2 peões passados, né? E esses 2 peões a mais e passados, muito difícil. Aí jogou C6, foi levando seu peão. A Arboleda ainda lutou, tentou o bispo G7, E5, avançou mais um peão. Torre de F8, tentou criar problemas aqui no peão. Cavalo C4, aqui mais uma defesa no ponto E5. Jogou bispo F8 na torre. O branco não precisa preocupar com esse material que vai cair. Ele jogou dama D2. Porque no fundo aqui, se tomar de bispo, ainda toma dando um ataque duplo. Vai recuperar o material tranquilamente. Então não teria problema em capturar a torre. As brancas perderem esse material. Seguiu aqui dama G5. Rei H1 para tirar qualquer hipótese de contra-ataque da posição. Zerou. Rei H1 profilático. Aí tira o contra-ataque. Arboleda seguiu com dama torre B8. Buscando, quem sabe, algum contra-ataque aqui. Seguiu C7. Ameaçou a torre. Torre B7. Torre C6. Torre atrás do peão. Ameaçando aí promover no próximo. A Arboleda ainda tentou um bispo B4, né? A posição está muito difícil, não temos muitas hipóteses aqui possíveis. Bispo B4, ameaçou a dama, e aí simplesmente C8 igual a dama. Se bispo tomar a dama, segue dama toma E8, rei G7, torre C8, com ameaças de mate, vantagem decisiva para o branco. Então não aconteceu isso, acabou tomando a dama de torre, torre cheque, rei G7, e aí dama E2, bispo por torre, dama por E1. Se contarmos o material, torre por torre, dama por dama, bispo por bispo, o branco tem um cavalo a mais, fora aqui o peão passado central. É muito material, né? Muita vantagem na posição. Seguiu ainda com dama E7, bispo E4, protegendo o peão de D. Torre B3, D6, dama E6, torre C7. E aqui as pretas abandonaram.
Então, essa aqui foi nossa partida número 2 aí, dessa grande final. Uma outra partida muito rica, muito interessante. Ambas jogadoras jogaram para ganhar. Nada daqueles empates marmelado, né? Muito interessante aí a partida. Espero que vocês tenham gostado. Deixe sua curtida aí, deixe seu comentário. Se inscreva no canal e até o próximo.